Olá, meu nome é Santiago, eu sou trabalhador, eu trabalho como zelador. A gente está no terceiro episódio do nosso canal que se pretende divulgar e debater o estudo do Capital, do revolucionário, economista, filósofo, mas predominantemente revolucionário alemão Karl Marx, né? No primeiro episódio a gente tratou da história do livro 1 do Capital, né, das suas 4 diferentes versões do livro 1 do Capital. No segundo episódio a gente tratou dos ganhos filológicos com a nova edição, com a publicação da nova edição da Mega, né, das obras completas do Marx e do Engels. Nesse terceiro episódio a gente vai tratar do porquê o Capital é uma crítica da economia política, né? Praticamente todas as obras de maturidade, as obras econômicas de maturidade do Marx têm como título ou subtítulo Crítica da Economia Política. Então a gente vai estudar e debater hoje por que o Capital não é uma economia política, mas uma crítica da economia política, certo? Bom, para a gente pensar isso, um primeiro elemento chave é a gente pensar o peso, a importância dessa categoria crítica na filosofia moderna, né? Ela é uma categoria bastante presente na filosofia moderna em geral e na sua tradição alemã em particular. Basta a gente pensar de Kant, com a sua crítica da razão pura, a gente pensar no hegelianismo de esquerda, principalmente em Bruno Bauer, e a sua perspectiva de se colocar a partir do ponto de vista da crítica, Marx, com a sua crítica da economia política, né? A gente pensar os frankfurtianos e a sua perspectiva de construir uma teoria crítica. Então, essa categoria tem bastante importância na filosofia moderna. Então, a gente pensar por que Marx vai se apropriar dessa categoria da crítica, né? Bom, para a gente entender isso, um elemento chave é a gente pensar o objeto que está sendo criticado, né? A economia política. O que é a economia política? Quais as suas peculiaridades? Quais as suas especificidades, né? Bom, a economia política é uma ciência bastante recente, uma ciência social bastante recente. Ela surge junto com a emergência da sociedade moderna, junto com a emergência da sociedade capitalista e do predomínio e da hegemonia da burguesia como classe dentro dessa sociedade, certo? A economia política é uma ciência própria da sociedade burguesa, né? E a gente pensar por que isso? Porque essa sociedade vai necessitar de uma nova ciência social, a economia política. A gente pode pensar que desde a antiguidade já existiu, desde a antiguidade, na Idade Média, existiram reflexões análogas e que tinham semelhanças com as discussões que vão ser feitas posteriormente, que a gente vai chamar de economia política, né? Basta a gente pensar em Platão, Aristóteles, passando pela Idade Média com Tomás de Aquino e diversos outros pensadores, vão refletir sobre elementos que têm analogias com a economia política. Basta a gente pensar, por exemplo, que Marx diz que Aristóteles foi o primeiro pensador a refletir sobre a forma do valor, certo? Então já existiam reflexões análogas à economia política na Antiguidade, na Idade Média. Mas por que uma ciência particular totalmente estruturada dentro desse aspecto e tendo essa especificidade foi surgir só com o predomínio da burguesia e o surgimento e emergência do capitalismo, certo? Bom, um primeiro elemento para a gente pensar isso, né? Toda sociedade, para existir, para se desenvolver, um primeiro elemento chave é produzir, certo? Produzir riquezas, se apropriar do ambiente, certo? Se apropriar do seu ambiente e, a partir disso, produzir as riquezas necessárias para a existência da sociedade. Em sociedades pré-capitalistas, anteriores ao capitalismo, nas quais já existe divisão social do trabalho, o pertencimento de cada unidade produtiva em particular, de cada indivíduo particular, ao conjunto das forças produtivas gerais da comunidade, é algo que aparece de forma imediata, certo? Para todos aqueles que estão dentro de uma determinada tradição, de uma determinada perspectiva religiosa, política, dentro de determinadas relações sociais, o seu pertencimento, o pertencimento do seu produto, do seu trabalho ao conjunto da riqueza da sociedade é algo imediatamente dado, certo? Na sociedade capitalista e na sociedade burguesa não é assim, e é essa especificidade da sociedade burguesa que faz com que seja necessário o surgimento de uma ciência particular que vai estudar as relações de produção dentro dessa sociedade. O fato de um produto ter sido produzido dentro da sociedade burguesa, o fato de uma riqueza ter sido construída, não faz com que essa riqueza, de forma imediata, faça parte do conjunto da riqueza socialmente reconhecida.
Isso é o elemento-chave, a contradição-chave que faz com que seja necessário emergir uma nova ciência social nessa sociedade, que é a economia política. Um outro elemento-chave para entender essa relação, certo? A economia política ela não estuda o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das forças produtivas num sentido puramente técnico. Apesar de esse desenvolvimento técnico ter uma relação óbvia com a economia política não é uma tecnologia, não é um estudo da técnica. A economia política é um estudo das relações sociais, certo? A principal força produtiva da sociedade, das relações humanas, não são as forças técnicas, mas as relações sociais. Então, a economia política vai estudar as relações sociais dentro de uma determinada sociedade em que os indivíduos se conectam não de maneira imediata, mas de maneira velada, de maneira contraditória, certo? O fato, as formas como os indivíduos se conectam para produzir, se elas eram claras nas sociedades anteriores e pré-capitalistas, na sociedade capitalista elas não são claras. Todo produto produzido dentro da sociedade capitalista, ele contém em si uma contradição direta, que é ele ser um produto, uma riqueza social, um valor de uso, e ele ser uma força social, um valor de troca. Nesse sentido, e aqui há uma contradição entre essas coisas. E é essa contradição que vai estudar a economia política, certo? Em todas as sociedades pré-capitalistas existia uma regulação da distribuição das forças produtivas sociais de maneira relativamente consciente, certo? A partir do ponto de vista da classe dominante, existia uma regulação e consciência de como distribuir as forças produtivas. É na sociedade burguesa em que não existe nenhuma planificação, nenhuma regulação consciente da distribuição das forças produtivas. Como eu, ao produzir algo, um industrial, um burguês, ao investir o seu capital em determinado ramo da produção, o quanto ele produz, o quanto ele deve produzir, o quanto ele vai receber por esse produto, não é algo dado imediatamente, não é algo claro, certo? Então, é por isso que vai ser necessário o surgimento dessa ciência em particular, que vai estudar exatamente isso. Como se estabelecem as relações de produção dentro dessa sociedade, onde essas relações de produção não se formam de maneira imediata, não se formam de maneira clara, não se formam de maneira planejada e consciente, certo? A economia política surge junto, a história da economia política está ligada nesse sentido diretamente à história da sociedade burguesa. Seus primórdios são os primórdios da ciência da economia política estão ligados aos primórdios da sociedade burguesa. Os mercantilistas estão ligados a um determinado momento de desenvolvimento da sociedade capitalista. Os seus primeiros pensadores mais sistemáticos, como William Petit ou Benjamin Franklin, estão ligados a um desenvolvimento maior das relações de produção burguesas. Adam Smith, David Ricardo já estão ligados a um momento. Adam Smith ainda é um momento de transição entre uma sociedade que ainda parte de amarras feudais, certo? Para se desenvolver, e David Ricardo particularmente num momento já de desenvolvimento mais amplo e rápido da Revolução Industrial, das formas de produção mais particularmente capitalistas. Então, essa nova ciência social vai ser necessário que ela surja exatamente para estudar as relações sociais que se estabelecem dentro da sociedade burguesa para se produzir, para se apropriar do meio ambiente e produzir a riqueza. Relações essas que não se dão de maneira imediata, que se dão de maneira velada, de maneira contraditória, de maneira fetichizada efetivamente, na qual as relações sociais aparecem como relações entre coisas e as relações entre as pessoas as relações entre as pessoas aparecem como relações entre coisas e as relações entre as coisas aparecem como relações sociais efetivas, certo? O fato de um produto ter um determinado valor não parece como expressão da utilização de forças humanas para a produção daquilo, mas parece como uma pura relação entre coisas, certo? E para desvelar como se dá essa relação entre as coisas, ainda de maneira bastante limitada, ainda de maneira imersa, submersa nas ilusões da sociedade burguesa, mas vai ser para estudar isso, que foi necessário surgir essa ciência em particular, que foi a economia política.
certo? A economia política, sim, é a sistematização da consciência burguesa sobre as suas relações de produção, certo? É a forma como a própria burguesia tem que entender as suas relações de produção. Foi necessário que surgisse uma ciência para a burguesia entender como essas relações sociais se estabelecem, relações que não são planificadas e nem colocadas e produzidas de forma consciente pelos seus atores, certo? Então foi por isso que foi necessário surgir essa nova ciência da sociedade. Mas, a partir disso, um dos elementos fundamentais, uma das características-chave da economia política como reflexão da sociedade burguesa sobre ela mesma, reflexão da burguesia a partir de determinados atores, a partir de determinadas figuras, né, os economistas, efetivamente, sobre si mesma, é que eles têm uma tendência a eternizar essas relações de produção, a fazer dessas relações de produção relações normais, as relações naturais entre os seres humanos. Então esse foi um dos elementos chave do que porque o Marx teve que partir de uma perspectiva crítica em relação à economia política. Ele teve que produzir uma perspectiva que mostrasse, para exemplificar isso, né? A economia política burguesa tende a, em todas as formas de produção, são necessários instrumentos de produção, certo? Uma das particularidades da forma como o ser humano se apropria do seu ambiente é que ele medeia essa sua apropriação do ambiente, ele constrói como mediação entre sua atividade e o ambiente instrumentos, certo? Desde o arado medieval, a machadinha de pedra do homem pré-histórico, do ser humano pré-histórico, melhor, né? O arco e flecha nas sociedades indígenas, tudo. Para produzir, para se apropriar do ambiente, o ser humano produz, em geral, instrumentos. A ciência, a economia política burguesa tende, na sociedade moderna, constrói máquinas, fábricas e tudo mais. As fábricas e máquinas na sociedade burguesa são capital, certo? Elas são parte do capital. A partir disso, os economistas políticos, os economistas burgueses tendem a pensar todos os instrumentos de produção como capital. O capital é uma categoria que, dentro do pensamento burguês, é eternizado. Todos os instrumentos de produção tiveram a sua especificidade histórica de como parte das relações sociais, são eternizados como capital e dessa maneira busca-se eternizar essas relações de produção. As relações de produção que são próprias e específicas de uma determinada sociedade são eternizadas nesse sentido, né? A troca mesmo, basta a gente pensar no exemplo que dá Adam Smith e na propensão que os seres humanos teriam à troca. Ou seja, uma relação que é própria da sociedade burguesa, própria do capitalismo, é eternizada e visto como algo naturalmente humano. Isso a gente pensando ainda na época clássica da ciência burguesa. Se a gente pensar na sua deformação e dissolução vulgar para a economia moderna, a escola neoclássica, a escola marginalista, né, da utilidade marginal e os seus exemplos totalmente artificiais e abstratos, como o do copo d'água no deserto e tudo mais, que não busca refletir minimamente o porquê que um ser humano estaria no deserto e por que ele teria um único copo d'água no deserto, então, por exemplo. Todas as relações próprias da sociedade capitalista são eternizadas nesse sentido. Esses foram os elementos-chave que levaram o Marx a refletir a necessidade de pensar as categorias da economia política de forma crítica, certo? Crítica daí, nesse sentido, tem o sentido de se colocar a partir de uma posição exterior e estabelecer os limites daquele tipo de reflexão, certo? Mostrar as possibilidades de algo para além daquelas relações que estão sendo pensadas. Nesse sentido, a crítica da economia política do Marx, ela se refere a dois objetos, certo? Tanto as relações de produção burguesas, a materialidade das relações de produção burguesas, né? O Marx está criticando as relações capitalistas de produção, nesse sentido, né? Quanto o Marx está pensando a crítica
de uma determinada ciência, certo? De uma ciência que é a economia política. Então, a crítica da economia política que o Marx está pensando, ela tem dois sentidos. Criticar a objetividade das relações capitalistas de produção, certo? Ele está criticando a materialidade das relações capitalistas de produção, quanto ele está criticando uma determinada ideologia, um determinado sistema e conjunto de ideias que se reflete como uma determinada ciência. A economia política que tem como sentido justificar as relações burguesas de produção. A economia política ela surge tão intimamente ligada às relações capitalistas de produção que ela pensa as relações capitalistas de produção como a partir de uma perspectiva de um horizonte insuperável, como se as relações capitalistas de produção fossem um horizonte insuperável. Então, por isso, o Marx vai desenvolver a sua crítica da economia política nesses dois sentidos, né? Como crítica das relações burguesas de produção e como crítica da ciência que a legitima. A partir disso, a gente tem que pensar uma outra questão que em grande parte da tradição marxista, no debate sobre ideologia, ideologia é entendida como falsa consciência, né? Como uma consciência deformada e velada da realidade. Penso que aqui, quando Marx faz essa crítica da economia política e tudo mais, ele mostra claramente que não é assim, não é essa a perspectiva. Quando ele está estudando e fazendo a crítica ao pensamento do Adam Smith, ao pensamento do David Ricardo, por exemplo, ele trata esses economistas não como falsificadores e não como deformadores da realidade, mas como efetivos cientistas que estão estudando e preocupados em entender a sociedade burguesa da forma mais aprofundada, da forma mais correta, da forma mais objetiva e científica, com probidade científica efetivamente, certo? Então, o Marx vai mostrar isso como os limites do pensamento de Adam Smith, de David Ricardo, não são limites cognitivos ou limites ideológicos nesse sentido de falsa consciência, mas são limites dados pelo próprio desenvolvimento das relações burguesas de produção. A ciência que produz David Ricardo é uma efetiva ciência. A ciência que produz Adam Smith, elas não são falsificações da realidade, mas a consciência necessária para o desenvolvimento daquelas relações sociais naquele momento. Uma perspectiva crítica sobre a sociedade burguesa só pode surgir quando as contradições dessa sociedade burguesa se desenvolveram até certo ponto em que um horizonte distinto se aponta efetivamente, de forma objetiva, clara, e existe um sujeito social que pode efetivamente se colocar como tarefa construir essa sociedade que aparece como uma possibilidade concreta e real, né? E isso leva a gente... Então, para a gente pensar essa questão e tudo mais, e da ideologia como... para o Marx ela não é falsa consciência, ela pode ser falsa consciência, mas não necessariamente existem ideólogos, como foram Adam Smith ou David Ricardo, que eram efetivos cientistas. A maneira como Marx trata Adam Smith e David Ricardo, como ele vai tratar os economistas vulgares, que ele chama depois, ligados à escola marginalista, da utilidade marginal e tudo mais. Como, a partir de determinado momento de desenvolvimento das relações capitalistas de produção e de suas contradições, não é mais possível uma ciência objetiva, desinteressada nesse sentido, ou seja, que não seja pura e simplesmente uma apologia da sociedade capitalista que defenda essas relações sociais, certo? Então, a ideologia não é falsa consciência na medida em que ela é consciência necessária de uma determinada relação social e tudo mais. Mas a partir do momento que se desenvolvem determinadas contradições dentro dessa relação social, dentro dessa determinada sociedade, é possível surgir uma nova ideologia, uma nova perspectiva sobre essas relações sociais que aponta a possibilidade da sua crítica, certo? E daí a gente chega no elemento final do que a gente queria discutir nesse vídeo, tá? Um vídeo que tem uma perspectiva introdutória para o debate, obviamente, que é o ponto de vista da crítica, certo? Para existir uma crítica, uma crítica em qualquer sentido, a qualquer ponto, é necessário ter uma perspectiva, um ponto de vista da onde se criticar o objeto, certo? Isso sempre foi uma contradição nesse conceito de crítica, de quem faz a crítica, qual o ponto de vista a partir da onde é possível se fazer a crítica.
Pensemos nas antinomias que produz Kant ao se colocar a partir de uma perspectiva da crítica da razão pura, no qual quem produz a própria crítica da razão pura é a própria razão, certo? Ao construir uma identidade entre quem critica e o objeto criticado, Kant tem que entrar em uma série de antinomias, certo? Em uma série de contradições que são irresolvíveis, em última instância. Da mesma maneira, a vulgaridade da crítica que faz Bruno Bauer à sociedade alemã do começo da década de 40 do século XIX. Ao se colocar numa perspectiva crítica, que era uma perspectiva que tentava se entender como não tem os pressupostos da sociedade no qual ele estava inserido, ele tinha que produzir uma série de vulgarizações em relação à perspectiva da relação entre a filosofia e a realidade objetiva. Na mesma maneira, a gente pensar a teoria crítica da escola de Frankfurt e os debates, por exemplo, com Adorno na sua dialética negativa e as contradições que vão ser produzidas para pensar a partir da onde é possível um ponto de vista crítico sobre a sociedade que ele está buscando criticar. Então, como pensar esse ponto de vista da crítica? Como Marx vai resolver essa questão do ponto de vista da crítica? Da onde se é possível criticar a sociedade burguesa? Bom, o Marx vai entender isso a partir do entendimento do desenvolvimento das próprias contradições da sociedade burguesa e do surgimento de uma classe social que, estando inserida na sociedade burguesa, ao mesmo tempo sintetiza as contradições dessa sociedade. Por que eu estou querendo dizer isso? Bom, mesmo quando a gente vai pensar uma autocrítica individual, a gente pensa ela em dois sentidos. A gente tem que ter um certo afastamento em relação a nós mesmos para nos autocriticarmos, certo? Tem que existir uma relação no qual exista tanto uma identidade entre o que está sendo criticado e quem está produzindo a crítica, quanto um afastamento entre o que está sendo criticado e aquilo que está produzindo a crítica. Como é possível que exista isso? Uma relação de identidade e não identidade ao mesmo tempo que permita um ponto de vista crítico sobre o objeto. Bom, o Marx entende isso a partir do surgimento de uma classe social que sintetiza as contradições da sociedade burguesa, certo? E essa classe é a classe operária, a classe dos trabalhadores do proletariado moderno. É evidente que aqui a gente não tem que entender o proletariado como tem um desenvolvimento na perspectiva do Marx, por exemplo, da introdução à crítica à filosofia do direito do Hegel, quando ele fala que o proletariado é a classe que sintetiza todos os sofrimentos da sociedade, é uma classe passiva e tudo mais. É uma visão de que o proletariado seria pura e simplesmente uma classe sofredora e passiva. No Capital, uma perspectiva bastante mais complexa e bastante mais aprofundada sobre o que é o proletariado. Mas a classe trabalhadora ainda a síntese das contradições da sociedade burguesa. Ela está inserida na sociedade burguesa, inclusive porque ela é produzida pela burguesia como capital variável, ela faz parte diretamente dessas relações, porque é a partir da sua atividade que é possível produzir a riqueza social, afetiva. As forças produtivas têm como base a atividade dos trabalhadores, né? A força de trabalho dos trabalhadores e seu trabalho ativo, é ele que é o elemento produtor do valor e do mais valor, nesse sentido, que são os motores da sociedade burguesa. Então, o proletariado está inserido diretamente na sociedade burguesa, evidentemente, mas ao mesmo tempo ele sintetiza suas contradições e tem que, por sintetizar essas contradições, olhar para além da sociedade burguesa. Então, para produzir essa crítica da sociedade burguesa, para ter um ponto de vista de onde olhar de forma crítica para essa sociedade burguesa, ele tem que olhar para uma classe social que, ao mesmo tempo, tem uma identidade, uma identificação com a sociedade no sentido de que o proletariado é o fruto mais concreto da sociedade burguesa, mas ao mesmo tempo é a classe que sintetiza suas contradições e para realizar os seus objetivos tem que olhar para além da sociedade burguesa. Então, o ponto de vista da crítica é o ponto de vista do proletariado, nesse sentido, e não por um acaso o marxismo é a ideologia da classe operária na sua luta por emancipação. Tá bom? Bom, esse foi o nosso terceiro episódio. Espero ter ajudado e contribuído com o debate. No próximo episódio a gente vai discutir o método da economia política. Qual o método que o Marx utilizou para construir a sua crítica da economia política e para escrever o Capital.